A história da destruição de Sodoma e Gomorra é uma das narrativas mais impactantes e, para muitos, mais perturbadoras da Bíblia. Ela serve como um lembrete solene de que o pecado tem consequências devastadoras e que a paciência de Deus, embora infinita em sua misericórdia, não é eterna em face da perversão. Mais do que um simples conto de fogo e enxofre, esta história, registrada em Gênesis 19, é um estudo profundo sobre a justiça e a misericórdia de Deus, sobre a natureza do pecado e sobre a escolha crucial que cada um de nós deve fazer: fugir do mundo ou ser consumido por ele. Aqui no Fatos da Escrita, a gente vai mergulhar nas minúcias dessa história. Vamos desde o clamor de Sodoma que chegou aos céus, a intercessão de Abraão, o resgate de Ló e sua família, e, por fim, a trágica e icônica história da mulher de Ló, que se tornou um pilar de sal. Prepare-se para uma jornada que vai desvendar as profundas lições espirituais de uma das mais importantes narrativas de julgamento e redenção das Escrituras. O contexto da história: a intercessão de Abraão. A história de Sodoma e Gomorra não começa com a destruição, mas com a misericórdia e a paciência de Deus em sua conversa com Abraão, que nos é apresentada no capítulo 18 de Gênesis, a visita divina. Abraão, o patriarca da fé, estava sentado à porta de sua tenda, nos carvalhos de Manre, quando 3 homens se aproximaram. Ele os recebeu com a hospitalidade máxima da cultura oriental. A narrativa logo revela que um desses homens era o próprio Senhor em uma forma visível, acompanhado por 2 anjos. O Senhor revela a Abraão que a sua visita tem um propósito específico. O clamor do pecado de Sodoma e Gomorra era tão grande que ele iria descer para ver por si mesmo. Gênesis 18, 20, 21. Disse mais o Senhor: porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora, e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que é vindo até mim. E se não, sabê-lo-ei. A oração de um justo. Nesse ponto, os 2 anjos seguiram em direção a Sodoma, mas o Senhor permaneceu com Abraão. Abraão, sabendo da justiça de Deus e preocupado com seu sobrinho Ló, que vivia na cidade, se aproximou de Deus e iniciou um diálogo de intercessão que nos revela o coração de Deus. Gênesis 18, 23, 25. Então se chegou Abraão e disse: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-la-ás. E não a pouparás por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio. A conversa continua, com Abraão negociando com Deus, reduzindo o número de justos de 50 para 45, depois para 40, 30, 20 e, finalmente, para apenas 10 justos. A cada vez, Deus concorda, mostrando que a sua justiça não é cega. Deus não destruiria a cidade se houvesse apenas um punhado de pessoas que o amassem. Fatos da Escrita. Insights. A intercessão de Abraão é uma das cenas mais impressionantes da Bíblia. Ela nos mostra que o julgamento de Deus não é um ato arbitrário de raiva, mas um ato de justiça contra o pecado persistente. Mais importante, ela nos mostra a profundidade da misericórdia de Deus. Ele estava disposto a poupar uma cidade inteira por causa de apenas 10 pessoas justas. Isso revela que a destruição de Sodoma só aconteceu porque nem mesmo 10 justos puderam ser encontrados. A chegada dos anjos em Sodoma. O encontro com a malignidade. Enquanto Abraão dialogava com Deus, os 2 anjos chegaram à cidade. O que eles viram imediatamente confirmou que o pecado da cidade era total e sem redenção. A hospitalidade de Ló estava sentado à porta da cidade, o que indica uma posição de destaque na sociedade. Ele viu os anjos, e assim como Abraão,
Os convidou para passar a noite em sua casa, oferecendo-lhes pão e um lugar seguro para ficar. Gênesis 19, 1-3. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. E Ló, vendo-os, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E entraram em sua casa, e fez-lhes banquete, e cozeu pães ázimos, e eles comeram. Ló, em contraste com a cidade, ainda mantinha a virtude da hospitalidade, um traço da fé de Abraão. A manifestação do pecado. Mas, antes que pudessem se deitar, a perversão da cidade se manifestou de uma forma chocante e inconfundível. Gênesis 9:4-5. Mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, os homens de Sodoma cercaram a casa, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os lados. E chamaram a Ló, e disseram-lhe: Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora a nós, para que os conheçamos. A frase "para que os conheçamos" é um eufemismo claro para a intenção de cometer um ato de violência sexual e homossexual. A multidão, desde os jovens até os velhos, estava unida em sua depravação. O pecado de Sodoma não era apenas a falta de justiça social, como alguns teólogos modernos tentam argumentar, mas uma perversão total da ordem natural e da moralidade, que se manifestava em violência e imoralidade sexual. Fatos da escrita. Insights. O encontro dos anjos com os homens de Sodoma nos mostra que o pecado da cidade era tão enraizado que nem mesmo a presença de mensageiros divinos os intimidou. A sua depravação era uma parte tão intrínseca de sua cultura que eles a manifestavam abertamente. Isso confirma o que Deus havia dito a Abraão. O clamor do pecado daquela cidade era imenso. O resgate de Ló e a última advertência divina, diante da maldade da cidade, os anjos agiram. Eles demonstraram o seu poder e a sua misericórdia, cegando os homens que cercavam a casa de Ló e, em seguida, revelando a Ló o motivo de sua visita. A revelação e a urgência. Os anjos cegaram os homens, que tatearam para encontrar a porta, e disseram a Ló, Gênesis 19, 12, 13. E disseram os anjos a Ló: Tens tu aqui mais alguém? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor tem se agravado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Eles deram a Ló a chance de salvar toda a sua família. Ló foi até seus genros e os advertiu do juízo que estava por vir, mas a sua mensagem foi vista como uma brincadeira. Eles não acreditaram. A mão de Deus no resgate. Ao amanhecer, os anjos, vendo a demora de Ló e sua família, tiveram que literalmente tirá-los à força. Gênesis 19, 16. Ele, porém, demorava-se, e os homens, os anjos, pegaram-no pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no, e puseram-no fora da cidade. A mão de Deus, através de seus anjos, os resgatou de um lugar onde eles não queriam sair. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos tira de nossos pecados, mesmo quando não temos a força para sair por conta própria. Fatos da escrita. Insights. O resgate de Ló e sua família nos mostra que Deus não destrói o justo com o ímpio. Sua misericórdia é sempre direcionada àqueles que o temem, mas a sua justiça não hesita em julgar o pecado. A recusa dos genros em acreditar na advertência é um lembrete de que o mundo se recusa a acreditar na realidade do juízo até que seja tarde demais. O julgamento de Sodoma e Gomorra e a tragédia da mulher de Ló, Sol, já havia nascido quando Ló chegou à pequena cidade de Zoar, o lugar que ele pediu para ser poupado. E então,
O juízo de Deus caiu sobre as cidades, fogo e enxofre dos céus. Gênesis 19, 24, 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. E destruiu aquelas cidades, e toda aquela campina, e todos, os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. A destruição foi total. A chuva de enxofre e fogo consumiu as cidades e toda a sua vida. A fumaça subiu da terra como a fumaça de uma fornalha, e a terra se tornou estéril e desolada, um símbolo eterno do juízo de Deus. A tragédia da mulher de Ló e, em meio à destruição, um evento trágico aconteceu. Ló, sua esposa e suas 2 filhas estavam fugindo para o monte, com a clara instrução dos anjos para não olharem para trás. Gênesis 19, 26. E a mulher de Ló olhou para trás de si e ficou convertida numa estátua de sal. A mulher de Ló desobedeceu à ordem de Deus. Ela olhou para trás. A sua decisão foi fatal. A sua desobediência a transformou em um pilar de sal, uma lembrança permanente de que o coração que não se desapega do mundo será consumido com ele fatos da escrita. Insights. O pilar de sal não é apenas uma punição para a curiosidade, é o símbolo de um coração dividido. A mulher de Ló estava fugindo fisicamente, mas o seu coração ainda estava em Sodoma, com os seus bens, os seus amigos e a sua vida. Ela amava o pecado mais do que a sua salvação. O seu destino nos serve de advertência, conforme Jesus nos lembrou em Lucas 17, 32. Lembrai-vos da mulher de Ló. 5. Lições profundas para a nossa fé. Hoje, a destruição de Sodoma e Gomorra não é apenas uma história do Antigo Testamento. Ela está cheia de lições atemporais que nos servem de guia e advertência para a nossa vida. O julgamento de Deus é real. A história nos lembra que o julgamento de Deus sobre o pecado é real. Ele não é um conto de fadas. O pecado, especialmente a perversão sexual e a imoralidade, clama aos céus e a Deus o julgará. A misericórdia de Deus precede o julgamento. Deus não destrói o ímpio sem antes dar uma chance de salvação. Ele ouviu a intercessão de Abraão. Ele enviou seus anjos para advertir Ló, e ele deu a eles uma rota de fuga. A sua misericórdia é sempre a sua primeira resposta. A salvação exige um coração desapegado. A história da mulher de Ló é uma das maiores lições da Bíblia. A salvação não é apenas uma fuga física do pecado, mas uma fuga total do coração. Não podemos ter um coração dividido, amando a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. A salvação exige um desapego total do que o mundo oferece. O fim dos tempos. O próprio Jesus usou a história de Sodoma e Gomorra como um prenúncio do fim dos tempos. Ele disse que o mundo será como nos dias de Ló, onde as pessoas estarão vivendo suas vidas normalmente até que o juízo final venha. Esta é uma advertência para que estejamos preparados, com os nossos corações voltados para Deus. Fatos da Escrita. Insights. A destruição de Sodoma e Gomorra é um lembrete solene da santidade de Deus e da necessidade de viver uma vida de santidade. O nosso chamado não é para nos encaixarmos no mundo, mas para fugir dele e viver para Deus, com um coração totalmente entregue a Ele. Conclusão do vídeo. Uau! Que história poderosa e cheia de lições a de Sodoma e Gomorra! Vimos que a maldade da cidade era tão grande que nem mesmo 10 justos puderam ser encontrados e que o juízo de Deus foi a única resposta para uma sociedade que amava o pecado mais do que a luz. Vimos que a misericórdia de Deus é imensa ao resgatar Ló e sua família, e que a sua justiça é perfeita ao julgar a cidade. E, acima de tudo, vimos na tragédia da mulher de Ló a lição mais importante de todas. Não podemos ter um coração dividido. A nossa salvação exige que olhemos para a frente,
para o Senhor, e nunca mais olhemos para trás, para o mundo que Ele nos tirou. Que esta história nos sirva como um lembrete solene de que o nosso Deus é santo, justo e misericordioso, e que a sua salvação é a maior dádiva que podemos ter. Qual a lição mais marcante que você tirou da história de Sodoma e Gomorra? Deixe seu comentário e compartilhe a sua reflexão. Se este vídeo te abençoou e te trouxe uma nova compreensão da Bíblia, deixe seu like e compartilhe com todos que precisam de um lembrete do poder de Deus. Inscreva-se no Fatos da Escrita e ative o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que vai aprofundar sua fé.